Debate Bola 4 Linhas dá destaque agora ao clássico que traz fim a uma recente superstição do Botafogo. O Vasco, que foi carrasco dos treinadores Estevan Soares e Joel Santana nos últimos 2 anos, teve como resposta um fiasco no Engenhão. Numa partida exemplar, o alvinegro carioca emperrou a invencibilidade vascaína com uma goleada por 4-0. 2 gols de Louco Abreu, um gol de Antônio Carlos e outro de Herrera. Debate pronto? Manda uma pergunta aqui para a mesa. Foi uma vitória para todo botafoguense parar de botar defeito em Caio Júnior? Olha, Vinícius, eu acho que sim. Principalmente pelo segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Vasco foi até melhor, né? Foi equilibrado, mas foi até melhor. O Vasco um pouquinho, né? Mas no segundo tempo, não. O segundo tempo justificou os 4-0, né? Que houve no placar, né? E o curioso foi o seguinte, né? Que o primeiro tempo terminou 3-0. É verdade. Você vê as idiosincrasias do futebol, né? Nessa rodada tivemos o Lanterna fazendo 3-0, o Corinthians empatando com o time na zona de rebaixamento, né? E muito embora esse time seja o Atlético Paranaense, né? O Botafogo faz 3-0 num primeiro tempo. Num primeiro tempo onde não dominava, né? Enfim, e faz 1-0 só num segundo tempo onde era bem melhor. Então você vê como é que é o futebol, né? É verdade. Eu discordo um pouco do Diniz. Eu acho que não foi um jogo para calar a boca, entendeu? Para a torcida calar a boca e parar de estar vaiando o Caio Júnior. Eu acho que o time do Botafogo foi que jogou muito e o time do Vasco que teve uma atuação no mesmo nível do Fluminense. Principalmente se você for parar para ver que o Márcio Careca não jogou nada. Para variar, né? Quando é que ele joga? O Anderson Martins também não jogou bem. E principalmente o Diego Souza. Parecia que ele estava jogando, não de Fluminense, mas no futebol de Duque de Caxias. O Diego Souza fez mais uma das dele, né? É verdade. No lance da expulsão. Então, quer dizer, o Botafogo, ele jogou muito bem e o Vasco jogou muito mal. Essa disparidade é igual a 4-0. É igual a 4-0. Na verdade, como eu falei, o segundo tempo acho que justificou o placar. O primeiro tempo ficou aquela impressão de que seria talvez um novo Santos e Flamengo, né? Que o Santos fez 3-0, mas você tinha a impressão de que o Flamengo iria reagir a qualquer momento, como aconteceu, né? E o Botafogo fez 3-0. Pelo primeiro tempo, ficou a impressão de que o Vasco iria reagir a qualquer momento. Inclusive o Dedé no intervalo falou, agora a gente vai vir com tudo. E não foi isso que a gente viu, né, Miriam? E, aliás, a Miriam toda feliz por causa do Louco Abreu também, ela é fã do Louco Abreu. É verdade, é verdade. Todos nós, eu acho que todo mundo que estava assistindo o jogo pensávamos numa reação maior, né? Numa reação, na verdade, porque o Vasco não reagiu no segundo tempo mesmo, né? Uma reação no segundo tempo, entendeu? E não teve. Assim, eu discordo só com a comparação do Vasco com o Fluminense. Assim, eu acho que o Vasco realmente foi de uma apatia muito grande no jogo, mas assim, nem se compara às vergonhas que os jogadores do Fluminense fizeram no último jogo deles. E o Louco, né, como sempre, né, de parabéns, né, por favor, de parabéns, porque ele mandou muito bem, ele mostrou realmente o que é jogar a bola, o que é entrar para decidir. Grande atuação do Louco, mais uma. Ele fez um gol lindíssimo. O segundo dele. Isso, fez um gol muito bem feito, assim, coisa de profissional mesmo, tá vendo? Ele não precisa de muito, entendeu? É só chegar, ir para decidir. E outra coisa também, eu acho que você está comparando as atuações do Vasco com o Fluminense também, porque o Fluminense pegou um time que estava mais embaixo da tabela, né? E o Botafogo não, o Botafogo está entre os primeiros. É isso, entendeu? Então, não concordei muito com essa comparação. Bruno, deixa agora eu me explicar aqui. Claro. Eu digo em termos de qualidade. Os jogadores, independente se você está jogando com o América Mineiro ou com o Botafogo, você tem que apresentar um mínimo de futebol. Um mínimo de rigor. Claro, com certeza. Coisa que o Fluminense e o Vasco não apresentaram. Mas assim, o Fluminense foi pior.
O Fluminense, sim, além deles não jogarem, ainda teve vergonhas horrorosas que os jogadores fizeram, entendeu? Mas o Bruno Ávila, quem concordou contigo foi o Ricardo Gomes. Falou que foi um jogo de um time só. Com certeza. Ele falou que o Botafogo dominou o tempo todo. Pra mim, eu acho que não. Eu acho que o Vasco foi até um pouquinho melhor no primeiro tempo. O Vasco estava tocando mais bola, estava Isso. saindo mais, mas o Botafogo estava dando muito chutão, mas sempre que o Botafogo precisava, foi incisivo. É isso, e o Botafogo foi mais preciso na hora das finalizações. Exatamente. E assim, o time do Vasco poderia ter tomado mais gols, porque o Praz salvou alguns lances lá, porque poderia ter sido de muito mais, e o Vasco poderia ter saído do zero, mas Alexandro, o Éder Luiz e depois o Leandro não mostraram para que entrar em campo. Aliás, o Leandro já mostrou alguma vez para que entrou em campo com a camisa do Vasco? Com a camisa do Vasco, só uma partida ele jogou bem. De resto... Umazinha. Ele jogou 300 mil partidas e só uma partida ele jogou bem. Qual? Que eu também não tô lembrando. Eu lembro de um jogo que ele jogou muito bem. Foi até no início do Brasileiro, só não estou lembrando qual foi o time agora, mas foi no início do Brasileiro que ele entrou. Não jogou muito tempo, mas o tempo que ele jogou bem, até porque o time estava jogando bem nessa partida, venceu bem. É verdade. Antes, vamos falar um pouquinho do time derrotado. O Ricardo Gomes afirmou que criticou muito o sistema defensivo, né? E disse o seguinte, o sistema defensivo é um todo, não é só o Dedé, o Anderson, o Rômulo, o Jumar. Nós sofremos muito com as subidas dos laterais do Botafogo. Aliás, coisa rara, assim, deu para perceber o Botafogo jogando bem também pela lateral direita. O Lucas entrou muito bem e, olha, o Alessandro, ó... Já foi. Por mim, já foi. Já foi. Não sei se para vocês. Não, para mim já foi também. O Alessandro, aliás, é um jogador que não deveria nem ter chegado ao Botafogo. Entendeu? Sinceramente, de tão fraco tecnicamente que ele é. É um jogador que não sobe, não marca, não faz nada. Entendeu? É verdade. E o Vasco estava indo bem na parte defensiva, não foi pelo menos nos jogos contra o São Paulo e contra o Santos, foi muito elogiado, principalmente o Dedé. O Dedé ganhou um apelido, inclusive. Dedé Kemmbauer. Não. Essa aí foi um apelido, uma irreverência do Bruno Mazeu, mas já é mais antiga. Mas ele teve um apelido mais recente. Alguma coisa... Destruidor de craques. Uhum. Porque ele tinha duelado bem com... Foi isso mesmo. Foi destruidor de craques? Foi destruidor de craques mesmo. Mas, poxa, não adianta ele tentar destruir se o resto não ajuda também. Exatamente. Não sei, o que vocês acham? Não, é verdade. Eu acho que o que falta... Assim, o Vasco, ele tem um sério problema que tem jogos que eles não trabalham as finalizações. E aí fica só naquela coisa da defensiva, só se defendendo, e isso ele já perdeu muitos títulos por isso, e esse mito do Vasco não sai. Aí, quando chega numa coletiva, ou um repórter vai entrevistar um dos jogadores, nosso problema é que não trabalhamos as finalizações. Olha, peraí, se você entrou em campo para jogar e não trabalha as finalizações, você vai jogar o quê? Desde o ano passado o Vasco tem perdido muitos gols. O que está chamando muita atenção é que o Vasco erra demais. Principalmente quando joga em São Januário, né? São Januário eu acredito que seja pressão. E no Engenhão, que tinha uma torcida até superior ao Botafogo, eu acho que o Vasco sentiu muito finalização. E principalmente o Alexandro, que depois da terceira ou quarta bola errada, a torcida começou a pedir o Elton. Então, quer dizer, a torcida tem também a sua parcela de culpa nessa Lógico. história, porque ela ficou cobrando o time ao invés de apoiar, e o time já estava pressionado, porque estava perdendo, e mais pressionado porque a torcida também estava, né, fazendo essa pressão em cima deles ainda piorar. É verdade. Agora, indo para o lado do time vencedor, para o Caio Júnior, o primeiro tempo foi inesquecível. Foi a expressão que ele usou, inesquecível. Concordo. O primeiro tempo termina 3-0, né? Você conseguir fazer 3-0 num primeiro tempo, num clássico contra o Vasco, realmente é inesquecível, né? Você dificilmente vai conseguir repetir esse placar. Vai demorar muito. Agora, excelentes investidas do Cortez contra um lateral. Jogou muito e contra um lateral como o Fagner, que já tem dado... margem de que não sabe ficar na defesa de jeito nenhum.
vamos levar em consideração também que o Cortez já conhece o time do Vasco. Exato. Nova Iguaçu e Vasco, Campeonato Carioca, ele deu um baile na defesa do Sim. Vasco. Ele brincou. Ele, 3-2 pro Nova Iguaçu. ele e aquele menino que o Vasco William contratou, Barbio. William Barbio, eles brincaram com o time do Vasco. Então, já é pule de 10. Aí, a briga entre o Cortez e o lateral que tiver lá na lateral direita do Vasco. Agora, mesmo sem o Michael Suel, o Botafogo também se superou muito no meio de campo. Uma grande partida do Renato Sim. e uma boa partida do Elkson. Sim, sim. O Elkson, ele tomou as rédeas, né? Já que não tinha o Michael Suel, ele chamou o jogo para si e na batuta dele começou a comandar o meio-campo botafoguense. E o próprio Felipe Menezes não foi tão mal assim, não. É que também ele tá sem ajudou ritmo, um né? pouquinho, né? Ele tá sem ritmo. É, exatamente. Então ele está começando a voltar a jogar agora. Ele vai acontecer, isso é super normal, de alternar momentos bons e ruins dentro de uma mesma partida, de dar um belo passe e ao mesmo tempo você errar um passe para trás e de repente até gerar um contra-ataque para o time adversário. Isso é super comum acontecer para quem está voltando a jogar. Agora vamos àquela velha e boa discussão que a gente tem, aquela velha e boa eleição, todo clássico. Fernando Diniz, para você, o melhor do Botafogo? O melhor do Botafogo, Louco Abreu. Louco Abreu, mas eu vou fazer 2 menções honrosas. Ao Cortez e ao Renato. Os dois jogaram muito bem também, mas o melhor, para mim, Louco Abreu. Bruno Ávila? Concordo com o Diniz, e até nas menções honrosas que ele deu, concordo em tudo, 100% de concordância com ele. Meu melhor jogador foi o Louco Abreu, mas essas menções também são importantes de serem feitas. Miriam Barbosa? Ô, louco, meu. Foi o Louco Abreu, com certeza. Mas é a Miriam ou é o Faustão? Ô, louco, meu. Faustão versão feminina. O Louco Abreu, com certeza, mas não esquecendo do Herrera, que também estava muito bem. Fez entendeu? uma boa partida Fez também. uma ótima partida, mas assim, o Louco Abreu, ele tá sendo o melhor no Brasileirão. Eu realmente achei que ontem o Louco Abreu, vou até por unanimidade aqui, o Louco Abreu também vou dizer que também foi o melhor do Botafogo, principalmente porque ele chamou muito a marcação do Vasco. Exatamente. Isso você vê claramente no lance do primeiro gol, né? Sim. Que é um escanteio batido, né, na área. E tava muita gente em cima do Louco Abreu e o Antônio Carlos estava praticamente sozinho. E isso aí sempre ele chamando muita atenção dos jogadores do Vasco, parecia que 3 ficavam em função dele. E aí os outros vinham o Herrera jogando bem, vinha o Elkson jogando bem também, e principalmente o Cortez, que fez uma fila no meio de campo do Vasco para dar o passe para o segundo gol do Botafogo. Exatamente. E o Renato sempre chegando no ataque também bem, né? Acho que a primeira partida boa dele. Ele não estava muito bem ainda no Botafogo. Exatamente. Ele chegou muito bem. Concordo, inclusive, Diniz, com as suas menções honrosas e com a menção honrosa da Miriam. Aliás, a sua menção honrosa, Diniz, foi a mesma do Bruno também, né? Exatamente. Mas a menção da Miriam também foi excelente. Agora, o pior do Botafogo. Pior do Botafogo... Olha, sinceramente, apesar de ele ter feito uma partida boa, ele não fez uma partida excelente, né? Porque todo mundo foi muito bem no Botafogo. Eu acho que o Felipe Menezes. Para você, Bruno Ávila? Infelizmente, eu não concordo com ele. E é até comum, Ok. é até comum de acontecer isso, o que eu vou falar agora aqui. Mas se você tira o Cortez e bota o Márcio Azevedo, é uma discrepância incrível de um lateral para o outro. Ele até não jogou tão mal. Ele não jogou mal, mas ele não manteve o ritmo do Cortez. Ele tinha que ter entrado com essa, vamos dizer assim, com essa missão. Eu vou jogar e eu vou jogar o mesmo futebol que o Cortez está jogando hoje. Não foi o que aconteceu. Então, vou botar aqui pro Márcio Azevedo esse pior do Botafogo. Miriam Barbosa? Olha, é difícil, né? Porque como ontem eles fizeram uma ótima partida, né? O Botafogo fez uma ótima partida, entendeu? Difícil o pior, né? Mas eu vou deixar assim, o pior, na minha visão, é não ter feito mais um gol, entendeu? Em cima do Vasco. Para mim foi o pior. Porque não teve pior. Eu acho que todos estavam muito bem. Para mim, o pior do Botafogo, eu vou concordar com o Bruno Ávila. Achei o Márcio Azevedo muito mal, assim. Ele não jogou o mal que ele estava jogando
com relação às partidas anteriores. Se ele fosse titular, ele tinha sido um dos melhores, mas... Naturalmente. Né, porque ele não jogou mal, mas em relação às partidas que ele estava fazendo, ele jogou muito bem. Exatamente. Agora, o Márcio Azevedo eu achei que destoou no time do Botafogo. Agora vamos ver o melhor do Vasco na partida. Bom, o melhor do Vasco, pra mim... Bom, não sei, Páreo rapaz. duro, hein? Páreo duro, Não hein? sei. É duro. Mas pra mim, Fernando Praz. Ele evitou uma goleada ainda maior. Fez algumas boas defesas e realmente o Botafogo poderia ter feito 5, 6, tranquilo. Mas Fernando Praz evitou. Bruno Ávila. Melhor para mim, sem dúvida, foi o Dedé, que jogando do lado do Anderson Martins, ainda conseguiu, né, jogar bem, porque é difícil um zagueiro ver o outro errar e não perder a calma, e ele conseguiu se manter, não muito calmo, né, mas razoavelmente calmo para poder tá tentando ajudar ao máximo o Vasco. Ele foi importante em muitas jogadas quando o Botafogo estava atacando e até ajudou o Praz em alguns lances. Então, o melhor para mim foi o Dedé. Miriam Barbosa. O melhor para mim do Vasco, o melhor jogador foi o Felipe. Ele mostra Jura? a categoria, eu acredito, porque ele mostra a categoria, ele mostra belos passes, ele joga bem, entendeu? E para mim o melhor em campo do Vasco foi o Felipe. Apesar de ter sido, né, depois de ter saído, mas para mim o melhor foi o Felipe. Para mim o melhor eu vou achar que foi o Fernando Praz. Achei o Fernando Praz realmente fazendo defesas impressionantes. Claro que ele não foi superior ao Jefferson, que também fez defesas fundamentais, principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco entrou um pouquinho em campo. Agora eu vou só falar com... Miriam, eu vou discordar um pouquinho de você com relação ao Felipe, que eu achei que ele jogou bem o primeiro tempo. Ele cansou muito no segundo, né? Ele cansou demais no segundo, principalmente pela mexida do Ricardo Gomes, que eu achei que foi terrível. Tudo bem, o Márcio Careca não estava jogando bem, agora tirar o Márcio Careca e botar o Juninho foi um pouco... Forçar, foi pedir mesmo para perder, né? Foi pedir para perder mesmo. Mas olha só, ele tinha que tentar alguma coisa, né, gente? Ele tentou. Se deu mal, mas tentou pelo menos. Seria uma boa até ele ter posto o Julinho, que é um lateral. Sim, com lugar. certeza. Agora, o pior do Vasco, para você, Fernando Diniz? Bom, eu acho que vai dar uma certa unanimidade na mesa, né? Diego Souza. Depois daquela expulsão, lance ridículo, Diego Souza. Para você, Bruno Ávila? Como o Diniz falou, vai dar unanimidade mesmo. Mas o meu destaque, o meu pior jogador tem 2 menções honrosas. Dois... Nada honrosas, né? Isso, nem um pouco honrosas. Não um pouco, nem um pouco, é verdade. Me redimindo aqui, nem um pouco honrosas. Era para ser, por exemplo, o Gilmar, era para ser o Márcio Careca pior. Mas o pior vai ser o Diego Souza, com menções não honrosas para Gilmar, para Márcio Careca. O Gilmar, principalmente, porque ele jogou no meio-campo e na lateral e foi mal nos dois. Foi versátil. Ele conseguiu errar em 2 lugares diferentes. Então, ele quase tomou o lugar do Diego Souza nessa minha eleição aqui. É como diria um treinador antigo. Teve um jogador que chegou... Ele perguntou para um jogador: você joga onde, meu filho? Ele, eu jogo nas 11. Então você não joga nada, né? Para jogar nas 11? Miriam Barbosa, o pior do Vasco? Eu vou concordar. Na verdade, o Vasco teve... Eu vou colocar 2 coisas como o pior do Vasco. Primeiro, né? Vou concordar com todos, né? Que foi o Diego, né? Ele realmente foi lamentável, né? Quer dizer, o Brasileirão está tendo um desfile de vergonhas, né? Mas o Fernando Praz também, eu dou nota 0. Acho que ele não estava bem. Fernando Praz, olha Isso. A polêmica aí. Olha a polêmica aí. O Fernando Praz tomou 4 gols, mas agora realmente muita gente disse que ele foi o melhor do Vasco. Inclusive algumas outras foi bem interessante. A Miriam sendo o oposto de muita gente da imprensa. Então tá, né? O cara toma 4 gols, não tem culpa nos gols, ele é o pior. Eu acredito que ele foi o pior, não estava bem, eu acredito que ele foi o pior. E não só nessa partida, entendeu? Estão levantando, às vezes, a moral do Fernando Praz, eu acho que ele não está tão assim, não.
Bom, para mim o pior do Vasco, por mais que o Diego Souza tenha sido muito infantil na expulsão, né? Primeiro ele chutou a bola depois que o árbitro tinha apitado, quando ele fez uma falta, e ele ainda foi reclamar, que foi uma coisa grosseira. Mas para mim o pior do Vasco foi o Alexandro. O Alexandro estava num dia terrível. Ele não conseguia cabecear, ele não conseguia correr. Ele estava realmente um terror para mim no time do Vasco. Eu acho que inclusive nesse caso, a torcida teve razão a pedir o Elton. Você acha que no jogo de ontem ele foi um talento? Ele estava muito lento, parado. Não, ele estava, acho que, pior do que o estilo do Dorival Caymmi de baiano, porque o baiano tem 4 estilos: devagar, quase parando, parado e Dorival Caymmi. Eu acho que ele estava inferior a Dorival Caymmi. Olha, Vinícius, o Bruno fez 2 menções nada honrosas, eu vou fazer uma outra, né? Manda. Ricardo Gomes estava pior do que qualquer jogador, né? À exceção do Diego Souza, né? As alterações que o Ricardo Gomes fez, pelo amor de Deus, né? O Ricardo Gomes, inclusive, ele falou sobre a expulsão do Diego Souza. Ele disse que espera, sinceramente, que seja a última vez. O problema é que provavelmente não vai ser, né? Não vai ser, porque o Diego Souza teve várias expulsões assim, desse jeito, entendeu? E dificilmente vai deixar de ser a última. E aí, quando acontecer de novo, ele ia falar: eu espero que seja a última vez. Dando sempre mais aquela uma chance. Só porque o jogador tem nome. Agora eu não sei se pro jogo com o Palmeiras em São Januário, como não vai ter o Diego Souza, vai ter ele vai colocar ou o Julinho ou o Juninho, né? Vai ficar entre os meses do calendário. Junho e julho, né? Será que se o Vasco contratar o taxista da grande família? Agostinho. Né? Realmente também é uma boa pedida. Será que se ele contratar algum jogador nascido em maio, será que vai ser o Mainho? Acho que ele vai até o decembrino, pelo jeito. Vai. Agora, a torcida botafoguense está querendo saber aqui da mesa. Esse Botafogo que entrou em campo contra o Vasco, esse é o Botafogo de fato? Olha só, deveria, né? Deveria ser o Botafogo de fato, porque tem jogadores para fazer com que o time jogue assim, né? Tem o Cortez, que é um ótimo lateral esquerdo, tem o Renato, que é um ótimo volante, né? Tem o Elkson, que é muito bom armador, e tem o ataque sul-americano, que é muito bom, né? O Herrera e o Louco, né? Ataque Mercosul. Ataque Mercosul, pois é. E ainda tem o Michael Suel, né? Que não jogou, mas, né, volta já no próximo jogo. Então, Botafogo tem tudo, como eu falei já aqui algumas vezes, tem tudo para disputar o título. Bruno Ávila. Essa é a cara do Botafogo de fato? Depende. Vai depender muito também do time adversário, né? O Botafogo ontem jogou muito bem, o Vasco jogou muito mal e facilitou um pouco pro lado do Botafogo. Agora, a torcida do Botafoguense também, ela não pode achar que o Botafogo vai jogar todas as partidas do campeonato dessa forma. Lógico. Vai encontrar times mais difíceis, times mais fechados, e aí cobrar, não é cobrar o time, sim apoiar. Dando apoio, o time ele vai se entusiasmar e partir para cima do seu time. Então, o time do Botafogo ele tem realmente um grande time, é cotado por muitos como um time que pode tá participando da parte de cima do campeonato para ganhar, ser campeão e tudo mais. O Fernando Diniz diz até brigar pelo título. Então, eu também cito o Botafogo como um time com capacidade para disputar o título, mas não depende só dele. O time do Botafogo não depende só dele para chegar a esse status não, ganhar o campeonato, porque alterna bons e maus momentos. Miriam? Realmente, esse é o time que entrou para jogar com o Vasco, esse é o time que todo botafoguense, que toda a torcida quer. Se esse time, se continuar jogando da mesma forma, ou pelo menos com a mesma precisão que jogou com o Vasco, com belos passes. Se deixar de ser dúvida e passar a ser certeza. É verdade, verdade. Com certeza é um grande título, grande. Uma grande equipe, pelo menos conseguir uma vaga na Libertadores, né? Isso, com certeza. Até porque o time do Botafogo, eu digo que tá sendo um dos melhores do Brasileirão. Enfim, tem o Louco lá, né? Então,
O louco, ele poderia estar com quem fosse, mas tá com quem? Com o Herrera. Então tá muito bom. Se continuar assim, realmente é o time que a torcida quer. Não só com o Herrera, né? Mas com o Michael Suel também. Mas aí eu destaco o Herrera. Tá certo. Agora a torcida vascaína tá querendo saber aqui da mesa. Vocês acham que essas atuações do Juninho e do Felipe vão ser inconstantes sempre? Sempre não, né? O problema é que ele já tem uma certa idade, né? Um tem 36, o outro tem 35, por aí, né? Isso. E Acho que o Felipe tem 33. 33. 34. Pois é. E o problema é o seguinte, né? Devido à idade, normalmente os jogadores cansam cedo, né? Dos jogos. Então, isso vai ser um pequeno probleminha que o Ricardo Gomes vai ter que resolver aí, né? E ele já está tentando resolver trocando um jogador pelo outro, né? Como Você acha uma boa aconteceu isso? no jogo contra o São Paulo. Dependendo do jogo, sim. Né? Se o jogo tiver com o Vasco vencendo, por exemplo, aí sim é uma boa, né? Mas se o jogo tiver complicado, aí já fica meio difícil mesmo de ser uma boa, né? Para você, ô Bruno, dessa inconstância dos dois, faltou um Eduardo Costa no Vasco ontem? Faltou. O Eduardo Costa com certeza tinha sido expulso também ontem, porque ele ia ter muito trabalho para conter o time do Botafogo. O time do Botafogo fazendo pressão e o Eduardo Costa só dando pancada no meio de campo. Realmente complicado. Mas e para você, Miriam? Você acha que colocar o Juninho e o Felipe juntos vai dar uma inconstância nesse time, nesse meio de campo do Vasco? Não, eu particularmente eu gosto muito dos dois, até porque são jogadores, principalmente o Juninho, ele é um jogador bem disciplinado e que está querendo jogar, apesar da idade. Eu acredito que não, porque eles já mostraram, mesmo nesse Brasileirão, jogos jogando muito bem, entendeu? Teve partidas que eles... Teve partida que o Juninho jogou 90 minutos, marcando e correndo para tentar ajudar o ataque também. Por isso que eu acho que não, acho que realmente foi o jogo, realmente... Porque, assim, eu gosto muito do Juninho, mas, assim, enfrentar quem? Botafogo com o Louco Abreu, ficou uma muralha muito difícil do Vasco ultrapassar, entendeu? Então, mas eu não acho que vai continuar essa inconstância, não. Os dois times agora jogam no meio de semana pela Sul-Americana. O Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro nessa quarta, às 9h50, jogo na Arena do Jacaré. E o Caio Júnior já adiantou. Antônio Carlos e o Renato serão poupados. Bom, eu acho que dependendo de quem entrar na zaga ali, não vai ser tanto problema não, porque eu nunca gostei muito do Antônio Carlos, sabe? Nunca me inspirou muita confiança não. Agora, o problema vai ser substituir o Renato, né? Ah, sim. O Renato vai fazer muita falta a esse time. O Lucas Zen não seria um bom nome, não? O Lucas Zen seria sim, mas eu acho que o Renato é um jogador que está um pouquinho acima dele. O Lucas Zen é um bom jogador. E o Vasco vai pegar o Palmeiras em São Januário na quinta. Miriam, você acha que o time vai entrar com força máxima ou não? O Vasco vai ficar também desligado da Sul-Americana porque está na Libertadores, porque a Sul-Americana, o objetivo maior dela é conseguir a vaga na Libertadores. Você acha que o Vasco vai deixar de lado a Sul-Americana? O Vasco, a história do Vasco é de surpreender, né? A gente pensa que o Vasco vai jogar, por jogar, ele vai faz aquele jogão, dá aquela goleada. E às vezes que você acha que ele vai reagir, ele dorme no jogo. Mas eu acredito que ele vai dar uma reagida, até porque esse jogo abalou um pouquinho, né? Entendeu? Então eu acho que ele vai dar uma reagida, assim, acho que ele vai jogar muito bem. Estou apostando que o Vasco vai fazer uma boa partida. Você concorda, Bruno? Eu concordo com ela, até porque o Vasco precisa de dar uma satisfação, né, para o seu torcedor, mostrar que a atuação dos jogadores contra o Botafogo foi apenas um acidente de percurso, né? E eu queria falar agora também, o Botafogo vai pegar o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com técnico novo vai ser perigosíssimo, porque o pessoal vai querer mostrar trabalho. Vai. E principalmente depois de derrota para o Figueirense em casa. Então, dois motivos
básicos para eles poderem partir para cima do Botafogo. Agora, o Botafogo também vai ser perigosíssimo, porque o Botafogo vem de goleada de 4-0 em cima do Vasco, né? Exatamente. Vem embalado. Vai ser um jogo que eu posso dizer que vai ser jogão, porque os dois times têm alguns motivos para irem bem. Para você, Diniz, o Vasco e Palmeiras na quinta-feira em São Januário, eles vão se enfrentar também no domingo em São Januário. Você acha que o Vasco vai querer entrar mais para conhecer mesmo? Como é que o Vasco vai entrar nesse primeiro desses dois encontros tão perto? Um jogo na quinta, um jogo no domingo. Eu concordo com a Miriam e com o Bruno. Eu acho que o Vasco vai entrar para querer vencer o jogo, entendeu? E vai querer levar a Sul-Americana a sério até um certo ponto, né? Depois aí ele bota time reserva, entendeu? Dependendo do brasileiro, então? Dependendo do brasileiro. E qualquer semelhança com Vasco e Coritiba não é mera coincidência, né? Era o que eu ia citar agora também. Eu lembrei na hora da pergunta, eu lembrei disso. É verdade, porque os dois se enfrentaram primeiro com times reservas, no jogo no domingo pelo Brasileiro, e na quarta-feira botaram suas equipes titulares para a decisão da Copa do Brasil. Isso aconteceu também no jogo do Avaí Vasco? Não. Não, né? Não. Eu tive essa pequena impressão de que também tinha acontecido no Vasco e Avaí. Não, eles não chegaram a se enfrentar ainda não. Eles nem se enfrentaram ainda. Bom, o giro do clássico entre Botafogo e Vasco vai ficando por aqui, sabendo que no Brasileirão, mesmo com a derrota, o Vasco segue em quarto lugar, com 27 pontos, a 6 do líder Flamengo, e o Botafogo subiu para 25 pontos, está na sexta colocação. Agora, temos o tempo do recado final de nossos comentaristas. Primeiro as damas, Miriam Barbosa. Meu recado final vai para o Louco. Louco, continua assim. Você é o melhor, na verdade, você é o melhor do Brasileirão. E eu vou repetir o que eu falei no bloco anterior. Um louco vale por 1000 Ronaldinhos. Você está muito bem. Continue assim, porque isso sim é jogar com categoria e jogar com categoria e entrar para decidir. Olha, muitos botafoguenses vão começar a idolatrar você, hein? Recado final de Bruno Ávila. Bem, o meu recado final são 2 recados finais. Um recado final vai para o Atlético Mineiro, que é o próximo adversário do Botafogo, né? Sim. E direcionado principalmente para o Hever. Hever, é a tua hora. Depois eu explico por que eu estou falando isso. O outro é em relação ao Diego Souza. Eu queria citar uma música. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Diego Souza, onde que tu tá, cara? Tu vai pro Vasco até agora não se apresenta. É verdade, Diego Souza. Tá vagalumeando aí, tá bem complicado. Fernando Diniz, seu recado final. Bom, meu recado final vai aí também para a grande atuação do Louco Abreu, no caso do Botafogo, né? Agora, discordando um pouquinho aqui da minha colega, o Louco Abreu não vale 1000 Ronaldinhos Gaúchos, não. O Louco Abreu equivale a um Ronaldinho Gaúcho, tá? O Ronaldinho Gaúcho vem jogando muito bem nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos nos últimos jogos. O passado, né? Do Ronaldinho, que você quer dizer, né? Principalmente pelo passado. Nesse presente, eu acho que o Ronaldinho não tá tão bem assim. E no caso do Vasco, olha, o Ricardo Gomes, será que você está fazendo escola com o Abel Braga? Olha aí, ficou a dica aí para você, Ricardo Gomes. O meu recado final botafoguense vai para o Caio Júnior. Olha só, a lateral esquerda está muito bem resolvida com o Cortez e a lateral direita parece bem encaminhada com o Lucas, hein? Presta atenção nele. No meu recado final vascaíno, vai para toda a equipe. Olha só, competição de pontos corridos não permite time oscilando. Time oscilando não costuma ser campeão, não. O giro dos campeonatos brasileiros, o jogo do Brasil com a Alemanha, a vitória do líder invicto Flamengo e a derrota do Fluminense estão ainda hoje no 4 Linhas. O nosso programa tem formação de verdade com a Faculdade Unicarioca. Ensino de qualidade nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Acesse também o Debate Bola 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou também acesse o blog 4 Linhas, radio4linhas.blogspot.com.
O 4 dessa vez é por extenso. radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.